o que causa a hipertensão, quais são os fatores causadores, e como tratar, como usar o treinamento, a musculação, para melhorar esse quadro de hipertensão, para hipertenso, e ter esse controle, essa diminuição da pressão arterial, tá? A hipertensão, então, é um caso, né? É um quadro onde o indivíduo, a pessoa, o homem, mulher, tanto faz, essa pessoa, ela tá com a pressão arterial dela, tanto sistólica quanto diastólica, acima de valores normais. Geralmente é 120 a 80 milímetros por mercúrio, tá? Mais para frente tem um quadro mostrando quais são esses valores normais para hipertenso, hipertensão grau 1, grau 2 e grau 3, tá bom? Então, primeiro eu quero que vocês entendam como que acontece a circulação do nosso sangue, para a gente poder entender o que que é a hipertensão, certo? Vamos lá. Então, a circulação, aqui está uma visão, né, um esquema desenhado do nosso coração, tá? É uma visão frontal que a gente está tendo do coração. Então, desse lado de cá é o lado direito e aqui é o lado esquerdo do coração. As repartições aqui dele, a gente tem a veia cava superior, veia cava inferior, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, artéria pulmonar que se divide para o lado esquerdo e o lado direito, e a aorta que leva o sangue para o corpo. Então, aqui tem um resumo para vocês, tá? Esquematizando, então, o início e o final da nossa circulação. Aqui ela chega pela veia cava superior e inferior, tá? Ela vai para o átrio direito, do átrio direito, através das válvulas, vai para o ventrículo direito, ele se contrai e empurra o sangue pelas artérias pulmonares. Esse sangue vai para o pulmão esquerdo, pulmão direito, onde esse sangue vai ser oxigenado e retorna pelas veias pulmonares esquerda e direita até o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, esse sangue ele vai para a aorta. E a aorta é a principal artéria do nosso corpo que vai levar o sangue para toda a região, tá? Membros inferiores e superiores, tá? Para todos os órgãos do nosso corpo inteiro. Beleza. Então, o que que a gente entende pela pressão? É a força que o nosso coração exerce para poder empurrar esse sangue, para contrair o nosso coração, relaxar, contrair, relaxar e poder ficar fazendo essa circulação dinâmica da nossa corrente sanguínea, do nosso sangue, tá? Então, a pressão é a força que o nosso coração exerce. E sabendo disso, né, a gente tem esses valores padrões, né? E quando a gente tem alteração, a gente tem uma hipertensão ou hipotensão, que é o quadro onde a pressão da pessoa baixa, tá? E vou dar mais algum exemplo mais para frente também. Mas a hipertensão em si, então, é quando esses valores estão acima de 120 por 80, tá? Beleza. Como aferir a pressão arterial? De modo prático, esse aqui do lado esquerdo da tela é o lado errado e do lado direito é o lado certo. Por quê? A gente precisa, então, de um esfigmomanômetro e um estetoscópio, tá? Geralmente, o mais correto é a gente utilizar esfigmomanômetros com tamanhos corretos de acordo com a circunferência do braço de cada pessoa, tá? Existe um padrão para cada um. Porém, é difícil, né? A gente pegar na hora prática mesmo, ainda mais com bastante gente, né? A gente ter esse controle, medir o braço da pessoa toda vez, achar o esfigmomanômetro, né? Conhece a circunferência exata. É por isso que alguns esfigmomanômetros, eles já têm várias opções de furos, né? Quando ele é de encaixe, de furo, ou de velcro, onde a gente já consegue medir, né, colocar com alguns tamanhos padrões. Claro, vai ter gente com um braço muito grande, seja ele em gordura ou seja ele em massa muscular, que aí não vai caber, tá? Aí nesses casos a gente usa o de punho, que não é tão confiável assim. Ele dá muita alteração, muita discrepância em relação ao braço propriamente dito, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem a artéria radial, e essa artéria radial, obviamente, quanto mais perto do coração, mais preciso. Quanto mais distante do coração, mais nas periferias do nosso corpo, menos preciso, tá? Entendam isso até em relação à prescrição de exercícios, quando a gente fala em relógios. O relógio está pegando a pulsação aqui
os dados pelo seu punho, tá? Pelo seu pulso. E na performance a gente tem a cinta, né? Que coloca bem embaixo do peitoral. Ou seja, a cinta é bem mais precisa, tá? E o mesmo vale na hora de aferir pressão, tá? Por isso que aqueles aparelhos de medir pressão de punho, de pulso, praticamente ninguém usa, tá? Então, beleza. O que tem de errado aqui, gente? O que tem de errado aqui é o quê? É o dedão que a pessoa está usando, tá? Isso não pode acontecer, porque, igual eu acabei de falar, a gente tem a artéria radial e a artéria radial passa pelo lado direito do nosso antebraço e chega até o dedão. Então, é muito fácil a gente confundir o batimento do paciente, né, do aluno, com o nosso batimento. Então, o ideal é o quê? A gente utilizar o dedo indicador ou os dois dedos nas laterais, que é onde a gente vai ter menos influência do nosso batimento, tá? Então aqui já vem o primeiro erro, e essa é a forma correta de fazer. Então o que que acontece? Chegou a pessoa para você na academia, os protocolos para aferir pressão. A pessoa primeiro tem que estar em repouso, tá? Algumas academias, alguns lugares que vocês forem atender, vai ter escadas. Então, quando a pessoa sobe escada, a pressão dela sobe, tá? E olhando já para um caso que a pessoa está com pré-hipertensão ou que já está com a hipertensão grau 1, grau 2 e grau 3, na hora que ela subir essa escada, a pressão dela vai subir, tá? Então, a primeira conduta que a gente tem que ter é colocar ela sentada em repouso, tá? Vocês vão analisar bem a expressão facial da pessoa. Vai ter gente que vai chegar subindo escada, ou alguma academia, algum lugar que não tem escada, você vai utilizar, a pessoa vai chegar, né, andando, às vezes, caminhando de uma longa distância da casa, do local dela, até a academia, o local de treino, então a pressão dela vai subir, tá bom? Tenha isso em mente para levar em consideração na hora de vocês pegar esse tipo de pessoas para treinar, pessoas hipertensas ou pré-hipertensas. Então você vai colocar pelo menos 5 minutos, porque esse tempo pode variar. A pessoa, você vai olhar para a pessoa, né? Então ela chegou para você, já está cansada, já ofegante, ou algo do tipo, você coloca ela sentada. Se após 5 minutos sentada, sem fazer nada, ela ainda tiver alguma expressão facial de cansaço, espera mais um tempo, tá? No máximo até 15 minutos. Aí com 15 minutos você afere. Se tiver alta, até tem um certo nível mais para frente que eu vou mostrar, que se em certos valores você não vai passar treino para ela, você vai mandar ela para o hospital, dependendo, tá bom? Então fique bem atento a isso. O descanso é essencial, o repouso é essencial para a pressão dela diminuir, você tentar pegar uma pressão arterial mais precisa, mais real dela. Então, o braço tem que ficar na altura do peitoral, tá? Então arruma alguma mesa para a pessoa poder sentar, e o braço dela na altura do peito, na altura do coração, tá bom? Para não haver interferência, mas na maioria dos casos também a gente não vai conseguir ter esse apoio na altura do peito. Então, só ela sentada, com os braços apoiados mais ou menos perto do umbigo, já é, não que seja o suficiente, né? Mas é menos pior, tá? Em pé jamais, tá? E nem deitado também, só em alguns casos que a pessoa já esteja passando mal. Beleza. Você vai inflar até, colocou o esfigmomanômetro no braço dela, tá? Colocou o estetoscópio em você, mediu tudo. Você vai inflar, travou, né, a válvula, inflou até 20 milímetros de mercúrio após o primeiro som de Korotchkov. É o primeiro som do coração, tá? Então, geralmente, você vai conversar com a pessoa. Geralmente, sua pressão é quanto? Sem remédio. Ah, é 160. E com remédio? Ah, fica 130. Então, você vai inflar ali até perto de 180, tá? De forma prática. 20 milímetros por mercúrio, né? 20 milímetros a mais do que ela relatar para você já está o suficiente, tá? Não precisa colocar até 220, nada do tipo, tá bom? Porque você vai aumentar a pressão dela, se já for uma pessoa hipertensa, há grandes riscos de romper vasos, tá? Você ouviu, fez a frição, soltou a válvula e você não escutou ou achou que escutou depois, que passou algum, não tem certeza do que você ouviu, você vai dar um intervalo de 1 minuto para medir no mesmo braço, tá? Por quê? Mesmo esquema. Você fez uma pressão no braço dela, comprimiu todas as veias, artérias, você precisa de um tempo para essas veias, artérias voltar ao comprimento normal delas, tá? Porque se você comprimir de novo, você vai comprimir mais e riscos de lesões, tá? De lesão nos vasos, nas artérias. Então, dá 1 minuto de intervalo. Nesse meio tempo, você pode aferir o outro braço para você ter
dois parâmetros de valores, tá? E você vai utilizar o maior valor quando tiver uma diferença muito grande, acima de 10, de 15, tá? Aí você utiliza esse maior valor como referência, não utiliza o menor. Agora, se os valores forem parecidos, não tem tanto problema, beleza? Então, aqui estão os valores de referência para uma pessoa com pressão arterial normal, né? A sistólica fica abaixo de 120 e a diastólica abaixo de 80. Um pré-hipertenso, a pressão arterial sistólica dela, 121 a 139 e diastólica 81 a 89. E assim temos o grau de hipertensão. Grau 1, grau 2, grau 3, em cada um com a pressão cada vez maior. Tá? Fique bastante atento a isso, que vai influenciar muito na hora de você prescrever o treino ou não. Qual método de treino você vai utilizar ou não. Beleza? Uma coisa muito importante também na hora de vocês conversar com essas pessoas, né? Eu já falei, você precisa saber qual que é a pressão arterial dela, né? Sem remédio e com remédio, para você identificar isso. E no final eu vou falar mais também, algumas considerações sobre a medicação que ela vai estar tomando, tá? Isso também vai influenciar bastante. E outra coisa é conversar com a pessoa na hora que ela chegar para você, tá? Como foi seu dia e tal. Porque se ela tivesse um dia muito estressado, chegou depois de uma briga, algo do tipo, algum susto, a pressão dela vai estar mais alta, tá? Aí tem que relacionar essa pressão mais alta pelo dia em relação à pressão alta dela diagnosticada pelo médico, que é para o médico diagnosticar que a pessoa tem hipertensão, é para hipertensa, ele vai fazer um controle, um trabalho controlado, uma investigação controlada de como está comportando a hipertensão dela, né, a pressão arterial dela, sistólica, diastólica e frequência cardíaca, durante o dia e durante alguns dias da semana, tá? Que aí sim ele vai ter esses valores reais. Porque, igual eu falei, às vezes a pessoa chega no médico e ela tá com, como posso dizer, ela já tá tensa por, ela já está tensa por estar indo no médico, então a pressão dela vai subir. É a mesma coisa, tem gente que tem pavor de médico. Vou falar, vou medir sua pressão. Então, cara, a pressão da mulher, do homem, vai a mil. Tem gente que não gosta, já fica preocupado. Então, tudo isso tem que levar em consideração, tá? Isso, quem vai fazer esse controle certinho vai ser o médico, tá bom? Dando continuidade, musculação. Então, o médico fez a prescrição de farmacológicos, né, da medicação dela, para controlar a pressão arterial dela. E a medicação não farmacológica, que a gente sempre fala, é a musculação. Como musculação? Por que que a musculação vai ajudar nesse controle da pressão arterial? A musculação em si, a gente vai ter um aumento, né, da frequência cardíaca, obviamente da pressão arterial em todos os exercícios, tá? E o que acontece pós-exercício é que o quê? A sua pressão arterial tende a diminuir, tá? Principalmente quando a gente tem ali um esforço muito grande com um intervalo muito grande. Porque a pressão arterial sobe, a frequência cardíaca sobe, e após o exercício, né, e após a sessão, essa pressão arterial tende a diminuir. Uma coisa que a gente pode controlar também, para a gente ter dados, seria o débito cardíaco. O débito cardíaco é a pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. Então, a gente analisa os dois comportamentos, né? A gente vai ter essa unidade de medida, né, do débito cardíaco, e quanto maior esse nível de débito cardíaco, maior as chances, os riscos de acidentes cardiovasculares. Então, a nossa ideia é o quê? É diminuir a pressão arterial sistólica, né, e diminuir a frequência cardíaca. Ou seja, diminuir a pressão que o nosso coração está fazendo e diminuir a quantidade de batimento que o nosso coração está fazendo para bombear o sangue, tá? Isso é muito importante. Tanto que a gente parar para pensar, quanto mais atleta a pessoa é, quanto mais aerobicamente treinada essa pessoa é, mais resistência a pessoa ela tem, menos batimento ela vai ter. Então você vai ver atletas, você vai ver pessoas com batimento em repouso, 50 batimentos, 45, 55. É normal se a pessoa for bem treinada, tá? Por quê? Porque o coração precisa fazer menos esforço para bombear, menos pressão para poder bombear, tá?
E é isso que a musculação faz. Ela tem um efeito hipotensivo pós-exercício muito bom. Antes de entrar aqui em segmentos e comportamentos da pressão arterial, quero falar primeiro uma diferença entre homens e mulheres, tá? A maior incidência de hipertensão é em homens. Porém, as mulheres têm uma maior prevalência quando elas chegam no período de menopausa, tá? As mulheres, elas têm o hormônio do estrogênio, que esse hormônio, ele regula a vasodilatação, tá? Então, ali o sistema renina, sistema angiotensina, sistema aldosterona e o sistema nervoso simpático, eles são muito influenciados por esses níveis de estrogênio. Quando a mulher chega na menopausa, esses níveis de estrogênios, eles se invertem, tá? Então, o que que acontece? O que antes, quando elas tinham muita vascularização, né? Agora elas não têm mais. E é por isso que a gente fala, quando a mulher chega na menopausa, ela tem que treinar mais pesado, ela tem que fazer mais cardio, que tudo fica mais difícil, tá? Entre essas alterações e outras alterações, beleza? Tanto que é muito comum mulher chegar para você, né, quando a mulher não está na menopausa, né, mais em fase reprodutiva, o que acontece quando ela fala para você que está treinando? Não, minha frequência, minha pressão abaixa toda hora. Toda vez que eu treino pesado, minha frequência abaixa. Toda vez que eu faço tal coisa, a pressão abaixa. Que não sei o quê. Exatamente por isso. Porque mulheres têm essa maior vasodilatação dos vasos sanguíneos. Ou seja, a pressão delas cai muito rápido, a pressão delas já são mais baixas, tá bom? Então, isso a gente tem que levar em consideração também, tá? Em relação aos segmentos e o comportamento da pressão arterial. Membros superiores, membros inferiores, tá? Qual que aumenta mais? De cara aqui, eu vou falar para vocês que são os membros superiores. Por quê? Porque eles estão mais próximos do coração, tá? Então, a pressão aumenta. Outra coisa que não pode acontecer, tanto inferior quanto exercício de membro superior, é a manobra de Valsalva, que é prender a respiração, tá? Então, isso não pode acontecer de forma alguma. Se acontecer em qualquer um dos exercícios, a pressão vai subir, tá? Isso é muito perigoso, dependendo da pessoa. Então, respirem, tá? Independente da forma correta, forma errada, priorização, respirem, tá? É importante. Avisem isso para seus alunos. Mas, de forma geral e prática, os membros superiores, eles têm um maior aumento da pressão arterial. Apesar de que, dependendo do exercício, as cargas que a gente utiliza, né, que os alunos utilizam, todos nós, de forma geral, conseguimos utilizar em membros inferiores, como, por exemplo, leg press, agachamento, levantamento. Essas cargas são muito altas. Então, a gente tem um comportamento da pressão arterial mais alto ainda, tá? Em relação aos membros superiores, caso a gente fique limitado também por conta dos braços, que são mais fracos. Mas as pernas, a gente tem bastante força nas pernas, independente do sexo. Então, dependendo do exercício, a pressão arterial sim vai aumentar mais que os membros inferiores, tá? Mas não vai fazer tanta diferença no final, tá? Vou falar por quê. Porque em relação aos exercícios multiarticulares, como por exemplo, hack, agachamento, leg press, e em relação aos exercícios monoarticulares, cadeira extensora, flexão nórdica, cadeira flexora, mesa flexora, tá? Já começa a diferença aqui pelos multiarticulares, porque são mais articulações, mais grupos envolvidos, então maior a carga, maior a pressão arterial, tá? Os monoarticulares, uma articulação envolvida, menos musculaturas e menos aumento da pressão arterial. Vai aumentar, porém menos relacionado aos multiarticulares. O mais interessante aqui é que o quê? O mais indicado ainda é você fazer unilateral, tá? Aí você pode escolher entre multiarticular unilateral e monoarticular unilateral, dependendo da pessoa e um grau de hipertensão dela, tá? Isso pode ajudar bastante. Por quê? Porque os unilaterais, a gente tem um aumento da pressão arterial menor ainda. Mas, porém, a gente aumenta essa pressão arterial. A gente está dando estímulo para aumentar. E pós-exercício, o que acontece? O efeito hipotensivo. Então, a pressão arterial tende a diminuir. Então, exercícios unilaterais são melhores ainda para diminuir a pressão arterial de indivíduos hipertensos. Tá? O dia que você estiver com a pressão alta, dor de cabeça, alguma coisa, se a sua pressão realmente estiver alta, se você medir, né, faça o teste. O teste com exercícios unilaterais. E a carga maior, vou mostrar alguns métodos depois também, que vai
intensificar esse aumento da pressão arterial na hora, né, agudo, e o efeito hipotensivo pós-exercício, tá? Que é muito grande. Então, prioritariamente, exercícios unilaterais, tá? Monoarticulares, exercícios unilaterais multiarticulares, exercícios monoarticulares bilaterais e exercício multiarticulares bilaterais, tá? Então, as recomendações para a prática de exercício físico, para a prática de musculação. Variáveis, tipo de exercícios, prescrições para maiores grupos musculares. Exatamente porque a carga que você utiliza é maior, porém o efeito hipotensivo é maior ainda, tá? Isso aí, a gente vai ter um controle bacana depois também. Número de exercícios, no mínimo 8. Por que no mínimo 8? Porque se for muito pouco, às vezes a gente não consegue ter essa significância da redução da pressão arterial pós-exercício. O efeito hipotensivo não é significativo, então praticamente não muda nada. Então, os exercícios tem que ter um mínimo de exercícios, né? Dependente do método, alternado por segmento, mas tem que ter um mínimo de 8. E a quantidade de séries, né? Entre 1 a 5 séries cada exercício. Vai depender da periodização, de acordo com o efeito hipotensor, né? Hipotensivo do exercício que ele está tendo na pessoa, né? E por isso que você tem que aferir a pressão arterial no meio do treino da pessoa, tá? Repetições, entre 3 a 30. Vai depender da fase de treinamento, de como é que essa pessoa está, do histórico da pessoa, da periodização que você fez para ela, a ordem dos exercícios. Tudo isso vai influenciar nas repetições, séries, número de exercícios e o tipo de exercício, tá? Assim como a intensidade, que varia entre 40% a 80% de um RM. Claro que você não vai fazer um teste de esforço dele, isso aqui você pode trabalhar ali entre faixas de repetições. Então, por exemplo, 80% de RM, você vai ter uma faixa de repetição aqui entre 3 a 4 repetições, tá? E 40% cada vez mais repetições. O problema é que o quê? Quanto mais repetições você faz, com menor carga, maior tempo sob tensão. Quanto maior o tempo sob tensão, maior maior se mantém a pressão arterial elevada, tá? Então, às vezes, fazer esse volume muito grande também não é indicado, beleza? A PSE, percepção subjetiva de esforço, né, numa escala de 0 a 10, manter ele entre 3 a 8, é uma excelente ferramenta para se utilizar, tá? Ajuda bastante, até porque você não vai ficar conseguindo aferir a pressão dessa pessoa no final de cada série, tá? Não tem como. Então, se você controlar pela PSE, já é muito importante, significante, tá? É extremamente válido, portanto, que você treine o seu aluno para isso, tá? Para poder responder bem. Intervalo acima de 1 minuto. Se você deixar muito tempo, muito pouco tempo de intervalo, automaticamente a pressão vai ficar alta. Então, cada vez que você treinar, a pressão dela vai ficar cada vez mais alta, ou a pressão ou a frequência cardíaca. Isso aí não é legal, tá? Então, acima de 1 minuto, 1 minuto é o mínimo de intervalo, podendo chegar até 2, 3, 4, até 5 minutos de intervalo, dependendo do exercício, da intensidade e do método, tá? Frequência semanal, no mínimo 3, tá bom? Para se ter melhora significativa na pressão arterial, no quadro de hipertensão. E quanto mais vezes a pessoa fizer, mais gama, variedade de exercícios e metodologias para ajudar a diminuir essa pressão arterial, você vai ter. Duração da sessão, 20 minutos no mínimo, tá? 20 minutos é o suficiente para você causar estresse, estímulo positivo no organismo da pessoa, na pressão arterial dela e frequência cardíaca, e melhorar o quadro de hipertensão dela. Deixando bem claro que existem os objetivos que os alunos têm, hipertrofia, emagrecimento, definição, e existe os alunos que têm esses quadros complicados de grupos especiais como hipertensão, que vai querer esses objetivos. Então, você tem que deixar bem claro para a pessoa que você quer o quê? Que você quer melhorar o quadro de saúde dela primeiro, tá? Essa é a prioridade, independentemente da estética. A estética é consequência, a estética vai ajudar, assim, no quadro de saúde dela. Porém, prioritariamente, você está pensando no quadro de hipertensão dessa pessoa. Então, isso tem que ficar bem claro, beleza? Métodos de treino. Você pode fazer alternado por segmento, cluster set, rítico, intervalado, concorrente, que são aeróbicos, entre séries ou entre exercícios, unilaterais, que são um dos melhores, tá? E circuito também ajuda bastante, principalmente quando a pressão está um pouco mais alta, certo? O que acontece com o alternado por segmento? Você vai alternar superior e inferior.
tá? Pode ser separadamente, uma, duas, três séries de um exercício, uma, duas, três séries de outro exercício para cada membro distinto, né? Exemplo, um supino na máquina e, por exemplo, uma cadeira extensora, tá? Lembrando que o quê, gente? Exercícios acima da linha do ombro tem uma pressão maior, sim, tá? Porque você está fazendo esforço mais próximo do seu coração, tá? Principalmente acima da cabeça. Então, a pressão é maior, sim. Então, evitem esses tipos de exercícios até você ter um quadro controlado da pressão arterial da pessoa, tá? Evitem desenvolvimento, evitem elevação, apesar da carga ser muito baixa, né? Elevação frontal, mas a carga é muito baixa, então não tem tanto problema assim. Evitem deitar de cabeça para baixo, onde sangue e a pressão vai tudo para a cabeça, então supino declinado, abdominal declinado, alguns abdominais ela não vai conseguir fazer, às vezes até a prancha normal, o supra, vai ter uma pressão na cabeça muito grande para ela, tá? Então, tomar cuidado com os abdominais que for passar, exercício, decúbito dorsal, né? Deitado, supino reto, por exemplo, supino inclinado, tá? Tomar cuidado, não é proibido, mas é de acordo com o nível do seu aluno e o nível de hipertensão dela, tá? Você tem que ficar atento também na hora de prescrever exercícios, certo? Então, temos a alternado por segmento, tá? Temos os cluster set, que é um dos que eu mais gosto, certo? Por que o cluster set? Porque a gente consegue utilizar uma carga maior, próximo de 80% de RM. A gente faz séries fracionadas, repetições fracionadas, né? Por exemplo, eu posso fazer 4, 4, 4, e essas quatro repetições com uma carga mais alta, eu dou um intervalo de 10 a 20 segundos para a pressão abaixar, dou um estresse de novo, abaixo a pressão, dou estresse forte e vou descansar ali 2, 3, 4 minutos entre a próxima série. Então, isso vai fazer com que o efeito potencial seja muito grande. Eu gosto muito desse método de treino. Até tanto em exercícios bilaterais, monoarticulares bilaterais, quanto em monoarticulares unilaterais, tá? Isso é muito bom e vai abaixar rapidamente a pressão e esse quadro, vai melhorar esse quadro de hipertensão do seu aluno muito rápido. O ritmo intervalado, você também tem que ter controle, seja pela frequência cardíaca ou até PSE, se for um aluno sedentário, você também consegue, tá? Você explica para ele direitinho, você consegue ter essa melhora da pressão arterial, tá? Já é comprovado cientificamente que esse também é um excelente método. Concorrente, que são os aeróbicos entre os exercícios, ou entre séries de exercícios, tá? Porém, tem que ter um intervalo de descanso, porque senão entra naquele mesmo, tanto concorrente quanto circuito, que são vários exercícios que você pode utilizar para vários grupos musculares, né? Segmentos, ombro, perna, peito, glúteo, quadríceps, costas, você pode brincar à vontade. Só que você precisa ter um intervalo também entre cada estação, tá? Ou entre cada dois, três exercícios que você for escolher. Fique livre, você é o treinador e você tem autonomia para fazer o que você quiser. Você só tem que fazer de maneira correta, eficiente e cientificamente provado, tá? Isso é muito importante para melhorar o quadro de pertença dos seus alunos. Então, independente, você pode usar qualquer um deles, beleza? Só tem que saber usar. Mas esses são os melhores. Dicas práticas. Chegou uma pessoa para você que está com a pressão arterial alterada, está reclamando de dor de cabeça o tempo todo, que ela mede a pressão arterial dela e constantemente está alta, mas que ela não foi no médico, você não vai prescrever treino para ela, porque você não sabe o que está causando isso, tá? Você pode piorar o quadro dela, matar ela, levar ela para o hospital, enfim. Então, chegou alguém sem controle médico, não passa exercício, manda ela para o médico primeiro, tá? É sua obrigação, é sua obrigação, é nossa obrigação fazer isso, tá? A gente não é médico. Você está colocando a vida do seu aluno em risco, certo? Monitorar a pressão arterial antes dos exercícios, durante e após, tá? Antes, quando ela chegou na academia, correto? Durante, que eu falo, na metade da sessão, para você ver como está sendo o efeito do treinamento, e após o exercício, para você ter controle de como que foi o treino, né? Qual foi o efeito final do treino. A pessoa começou lá com 160 de sistólica, finalizou o treino com 130. Cara, excelente, perfeito, cara. Você baixou a pressão da pessoa. Top. Ah, Casos proibidos de treinar e mandar a pessoa para o hospital. Se ela chegar para você, você colocou ela sentadinha ali, esperou 5 minutos, 10, 15 minutos, e a pressão dela ficou entre 160 por 100
Esse 180 por 110, hospital, não tem treino, não tem conversa, tá? Manda ela para o hospital imediatamente, antes que ela tenha alguma complicação, beleza? Não tentem fazer um de mágico, de fodão. Manda a pessoa para o hospital quando ela chegar acima de 160, tá? Se ela sentou, descansou 5, 10, 15 minutos e a pressão dela não abaixou de 160, hospital. Tchau, acabou, certo? Sem treino no dia. Lembrando que a alimentação influencia, tá? Se a pessoa tiver sobrepeso ou algo parecido, obesidade, diabetes, tudo isso vai influenciar na pressão arterial dela. E ingestão de água também, tá? Tem que ficar atento a isso também. Você vai conversar com a pessoa, óbvio. E mais uma dica aqui para vocês: considerar a medicação prescrita pelo médico para controlar a pressão arterial antes de tirar conclusões sobre os resultados da aferição. Você mediu, você sabe que a pressão arterial dela sem remédio é 130, 140, né? Você sabe que a pressão arterial dela com remédio está 120, porém, um dos remédios dela é um beta-bloqueador, tá? Ah, um beta-bloqueador, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você diminua a sua glicemia, tá? Ou seja, o açúcar que está no seu sangue, ele vai diminuir, certo? Então, o que que isso vai fazer? É, as suas paredes, os seus vasos sanguíneos, eles ficam não mais dilatados, mas menos estressados, menos rígidos, tá? E automaticamente a glicemia da pessoa vai estar baixa. E a pressão dela é alta. Ou seja, se você passar exercícios muito intensos, a pressão dela vai cair muito rápido, porque ela não tem energia, não tem glicose sanguínea, por conta do beta-bloqueador, tá? O mesmo vale para diuréticos. O efeito diurético, ok, dilatar as veias. Se a pessoa está tomando diurético, se ela está bebendo água, ou se ela não bebe água direito, e você passa um treino muito intenso para ela, a pressão dela vai cair muito rápida, tá? Então fica atento também ao tipo de remédio que ela está tomando, beleza? Isso vai dar bastante diferença e pode complicar o treino e o quadro da pessoa se você não souber disso. Então, essas são basicamente os cuidados que vocês têm que ter com o indivíduo hipertenso ou pré-hipertenso, tá? São as informações, os dados, tudo que você precisa prestar atenção antes de iniciar o treino com qualquer pessoa, com qualquer indivíduo nesse estado, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha ajudado vocês, né? E aguardo vocês para a próxima aula. Use esse conhecimento para o bem, façam diferente, sejam melhores. Tamo junto. Até!